Muito bem, pessoal. Terminou agora há pouco Boston Celtics e Denver Nuggets. Esse que foi o primeiro jogo da pré-temporada da NBA, né? Foi o jogo que abriu a pre-season da NBA. Jogo disputado lá em Abu Dhabi. E deu Boston Celtics, né? Os atuais campeões venceram o Denver Nuggets por 107-103. Não que isso signifique alguma coisa, né? Até porque pouco importa quem vence num jogo de pré-temporada. Jogo de pré-temporada não é pra vencer, é pra fazer testes. E isso foi feito pelas duas equipes. Tanto o Mazzulla como o Michael Maloney fizeram alguns testes nesse jogo. Alguns deram certo, outros não deram tão certo assim. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o jogo, contar a história da partida e comentar aí sobre os testes que os dois treinadores fizeram e, obviamente, dar os meus pitacos sobre esses testes. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, logo de cara já tivemos aí duas novidades nas equipes em relação ao ano passado. O Denver começou com o Christian Braun jogando ali na 2, o que é um forte indício de que ele será o substituto do KCP, que saiu, para quem não acompanhou a off-season. O KCP não é mais jogador do Denver, ele assinou com o Orlando Magic. E aí, aparentemente, o Michael Maloney deve utilizar o Christian Braun como substituto do KCP. Pode ser que ele opte pelo Peyton Watson. O Peyton Watson ele não jogou por conta de uma lesão, se eu não me engano é cotovelo, então talvez seja o Peyton Watson, mas o mais provável é que seja realmente o Christian Braun, e ele começou o jogo como titular. Já pelo Celtics, a novidade foi no garrafão. O Porzingis, ele não joga no começo da temporada, a expectativa é que ele volte só lá para dezembro, e aí tinha ali uma certa dúvida sobre quem que o Mazzulla iria colocar no lugar do Porzingis. Muito foi falado sobre o Horford, a tendência maior era de que fosse o Horford o substituto do Porzingis, só que o Horford nem pro banco estava hoje. Não sei o motivo pelo qual o Horford não jogou hoje, ele não estava listado como machucado, então talvez tenha sido só uma opção mesmo do Mazzulla. E aí, sem ter o Horford, o Mazzulla optou pelo Luke Kornet ali na 5. Então, logo de cara já tivemos essas duas novidades. O Kornet, titular por parte do Celtics, e o Christian Braun, titular por parte do Denver. Eu gostei do Christian Braun no lugar do KCP. Óbvio, são características diferentes. O KCP é um jogador muito melhor do que o Christian Braun, tanto na defesa quanto no ataque. Mas o Christian Braun, ele consegue executar algumas coisas que o KCP executava no Denver. Ele tem ali uma boa defesa de perímetro, é um cara que pode sim marcar o melhor guard ou o melhor ala adversário, tanto que ali no primeiro tempo, em algumas posses, ele marcou o Jason Tatum e até fez um bom trabalho. E ofensivamente, mesmo não tendo a mesma eficiência no perímetro que o KCP, ele tem ali um arremesso, é um cara bom na transição, é veloz, tem ali um certo atleticismo. Então, eu gosto da opção do Christian Braun. Acho que se eu fosse o Maloney, eu também colocaria ele no lugar do KCP. Já o Luke Kornet no lugar do Porzingis, particularmente eu não gostei muito. Eu não sou muito fã do Kornet. Não sou. Nem sei se tem alguém que é fã do Kornet, mas eu não gosto muito dele. Eu acho ele um jogador extremamente limitado nos dois lados da quadra. E não é o jogador que eu colocaria no lugar do Porzingis. Se eu fosse o Mazzulla, e se eu também não tivesse a opção do Horford, como aparentemente o Mazzulla não teve hoje, eu colocaria o Tillman. Eu acho que o Tillman, mesmo não sendo tão alto quanto o Kornet, quanto o Porzingis, ele é um pivô baixo, né, os padrões da NBA, ele é um cara que tem uma força física e uma capacidade de matar a bola de fora que torna ele, na minha visão, uma opção muito melhor do que o Kornet. Com o Kornet,
o Celtics sofreu ali com o espaçamento e com os rebotes. Por incrível que pareça, o Celtics foi meio que dominado nos rebotes quando o Kornet esteve em quadra. Ali nos primeiros minutos de jogo, onde o Denver foi superior ao Celtics, cara, o Denver amassou nos rebotes. Dos primeiros 11 rebotes que foram pegos, 10 foram do Denver. O Denver pegou 10 dos primeiros 11 rebotes da partida. Então, eu não gosto da opção do Kornet. Acho que o time hoje não funcionou muito bem com o Kornet. Obviamente, com o Kornet jogando com os titulares. Depois ali jogando com o banco, aí beleza, as coisas até fluíram, até porque o banco do Denver, não o banco principal, mas o fundo do banco do Denver é brincadeira, hein? A segunda unidade do Denver, ela é boa. E ela se provou boa nesse jogo. Óbvio, é pré-temporada, beleza, tem todo o contexto. Mas dá pra ver que é uma segunda unidade que tem potencial. Com o Westbrook, e daqui a pouco eu falo mais sobre o Westbrook. Com o Westbrook, com o Strouter, com o Hunter Tyson, com o Peyton Watson quando voltar, com o Dario Saric, com o Canchar. É uma segunda unidade que tem talento. Agora, o fundo do banco do Denver é uma tragédia, gente. Pô, o melhor jogador do fundo do banco do Denver é o Zeke Nnaji. Só por aí você já tira uma base. Em comparação, o fundo do banco do Celtics tinha Neemias Queta, que é um outro cara que eu acho que seria uma opção melhor do que o Kornet, na minha visão. Neemias Queta. Tem o Sharman, que beleza, não estreou bem, jogou bem mal hoje, inclusive, meteu uns 2, 3 airballs ali, mas é um jogador que a gente sabe que tem talento, veio bem do college. Tem o Didi Davidson, que é bom jogador. Tem o Jordan Walsh, que foi bem hoje, teve uma boa minutagem e foi bem na defesa, matou boas bolas ali, matou ali uma boa bola de 3 ali no terceiro quarto, se não me engano. Conseguiu ali uma boa dunk também, jogou bem o Jordan Walsh, é bom jogador. E tem o Lonnie Walker, cara. O Lonnie Walker, ele entrou faltando só 3 minutos pra acabar o jogo. Então, assim, o fundo do banco do Celtics em comparação ao fundo do banco do Denver, pô, parece o Golden State de 2017, pô. Surreal a diferença. Então, assim, o Kornet com o fundo do banco, jogando com o fundo do banco do Celtics, ele até que foi bem e tudo. Agora, jogando com o time titular, eu não gostei, achei que o time não rendeu, o espaçamento de quadra do time teve ali alguns problemas ali com o Kornet, então, particularmente, eu não gosto da opção do Kornet. Eu, se fosse o Mazzulla, pro próximo jogo, começaria com o Tillman. Óbvio, se o Horford não jogar. Se tiver o Horford, eu começo com o Horford e vou ali dosando a minutagem dele. Mas se não tiver a opção do Horford, eu começaria com o Tillman, porque eu acho que com ele o time funcionou melhor. Mas enfim, tivemos aí essas duas novidades, tivemos aí esses dois jogadores diferentes nos starting fives. E aí o jogo começou. Como eu já adiantei, o jogo começou com o Denver melhor. O Celtics não começou bem o jogo, começou cometendo muito turnover, errando muito passe, sofrendo nos rebotes, como eu já falei. E o Denver se aproveitou disso. O Denver conseguiu capitalizar bem em cima dos erros do Celtics, contra-atacou bem, foi bem na transição. Michael Porter Jr. teve um bom volume de jogo ali no começo do primeiro quarto. E o Denver conseguiu abrir ali uma certa vantagem. O Celtics conseguiu ali se recuperar na metade final do primeiro quarto. As bolas de 3 começaram a cair um pouco mais, inclusive o que o Celtics chutou de bola de 3 hoje foi brincadeira, hein? Foram 61 bolas de 3 tentadas. 61! Pô, bizarro, cara, bizarro. Mas não vou criticar, até porque o Celtics fez isso temporada passada inteira e terminou do jeito que terminou. Então, não vou julgar. Não serei eu a criticar o número de bolas de 3 que o Celtics tenta numa partida. Agora, que chama a atenção, chama. 61 bolas de 3 tentadas. Surreal, mano, surreal. Mas enfim, as bolas de 3 começaram a cair e o Celtics conseguiu encostar no placar na metade final do primeiro quarto. Só que ali no finalzinho, o Denver voltou a dar uma desgarrada, o Westbrook entrou bem no jogo, e aí já falando sobre a estreia do Westbrook, entrou muito bem, viu? Gostei muito do que eu vi do Westbrook hoje. Ele entrou ali
faltando, sei lá, 4, 5 minutos para acabar o primeiro quarto. Entrou ainda junto ali com os titulares, dividiu quadra com o Murray, com o Jokic, com o Aaron Gordon, com o Michael Porter. E foi bem. Foi bem. Inclusive, aí, o primeiro lance dele na partida foi uma bola de 3, uma bela bola de 3. E ele entrou bem, cara. Os minutos do Westbrook foram muito bons. O segundo quarto dele foi bem bom. Bem bom. Ele ali comandando a segunda unidade me agradou demais. Muito produtivo ali em situações de driving kicks, achando ótimos passes a partir ali da infiltração. Uma ótima leitura para enxergar janelas. Forçou algumas bolas ali no pivô que quase se tornaram turnovers, mas isso é algo que com o tempo ele vai pegar. É o primeiro jogo dele com o time, então óbvio que faltou entrosamento. Mas no geral eu gostei do que eu vi, cara. O Westbrook ele fechou o primeiro tempo com 6 assistências e fechou o jogo com 8. Né? Foram 12 pontos e 8 assistências, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver. Westbrook. Aqui, 12 pontos e 8 assistências. Foi muito bem. Foi muito bem. Então, gostei bastante da estreia do Westbrook. Foi uma boa primeira amostra. A única coisa que eu acho que o Malone tem que tomar um pouquinho de cuidado, e aí, falo isso com toda a humildade do mundo, porque eu, perto do Malone, sou uma ameba. Eu sou um Neandertal em comparação ao Malone. Mas se eu pudesse falar alguma coisa pro Malone, se eu tivesse essa liberdade, eu falaria para ele tomar cuidado na hora ali de mesclar o Westbrook com os titulares, de não colocar ele com o Aaron Gordon. Porque eu acho que o espaçamento do Denver vai ficar bem prejudicado com Westbrook e Aaron Gordon muito tempo juntos em quadra. Então, a única coisa que eu dosaria um pouquinho mais nessa utilização do Westbrook seria na minutagem dele junto com o Aaron Gordon. Eu deixaria ele bem pouco com o Aaron Gordon. Ou até não usaria ele junto com o Aaron Gordon. Porque eu realmente acho que, pensando no espaçamento de quadra, no lado ofensivo, fica prejudicado. Óbvio que na defesa, o time fica muito forte com Westbrook e Aaron Gordon. Mas no ataque, o time perde bastante. Então, essa seria uma dica que eu daria pro Michael Malone. Se é que eu tenho a permissão de dar dica pro Malone, pelo amor de Deus. Seria um prazer, inclusive, mandar uma dica pro Malone, mas, obviamente, eu jamais terei essa oportunidade, porque eu sou um nada em comparação ao Malone. Mas, enfim, pra fechar esse assunto Westbrook, gostei da estreia, foi bem, entrou bem no primeiro quarto, foi importante ali pro Denver assegurar a sua vantagem de 7 pontos. E no segundo quarto ele também foi muito bem. E foi também importante para o Denver conseguir levar esses mesmos 7 pontos para o intervalo. Além dele, o Jokic também foi importante. Fez um segundo quarto bem bom ali. A reta final de segundo quarto do Jokic foi muito boa, né? Foi uma boa reta final. E aí o jogo foi pro intervalo, o Denver vencendo 7 pontos. E na volta do intervalo, o Denver conseguiu segurar a sua vantagem por um tempo. Muito por conta da boa produção do Westbrook ali no começo do terceiro quarto. Só que a partir do momento que o fundo do banco do Denver foi entrando, o Celtics foi encostando. Até porque o Celtics demorou mais para colocar o fundo do banco. O Celtics jogou o terceiro quarto basicamente com seus reservas principais. Sam Hauser, Peyton Pritchard, esses caras jogaram no terceiro quarto, enquanto o Denver rapidamente já sacou Westbrook, já sacou Saric e jogou ali com o fundo do banco. Então o Celtics conseguiu tirar vantagem da rotação, teve uma rotação melhor. Sam Hauser, Peyton Pritchard foram muito bem. O Pritchard foi o cestinha da partida, foram 21 pontos, se não me engano, para o Peyton Pritchard. Fez um segundo quarto maravilhoso, 4 bolas de 3 no segundo quarto, uma coisa impressionante. Peyton Pritchard, que tem tudo para ser o grande nome desse banco do Celtics nessa temporada, tem tudo, com muita bola. Fechou a temporada bem, começa essa pré-temporada voando. Pritchard é um baita de um jogador, velho. Um baita de um jogador.
E aí o Celtics foi tirando a desvantagem, diminuiu para 1 ponto, indo pro quarto período. E no quarto período, aí o Celtics foi bem superior. O Denver até lutou ali com o Ziquinage comandando o fundo do banco, mas não deu, cara. O fundo do banco do Celtics era muito melhor, com muito mais talento. Teve até ali um draminha no final do jogo e tal, com a arbitragem aparecendo ali. Do nada, botaram 1 ponto a mais no Celtics, mas foi uma marcação correta, que antes a arbitragem tinha errado numa marcação. Então, teve ali uma bagunça com a arbitragem no finalzinho do jogo, mas no fim, deu a virada ali do Celtics virou, garantiu a vitória, 107-103, e inicia aí a pré-temporada com um resultado positivo. Bom, resumindo então, pra gente encerrar, esse foi um jogo que deu ótimos sinais pro Denver em relação ao Westbrook. Foi uma estreia boa, como eu disse, produzindo bem, se mostrou mais do que capaz de liderar essa segunda unidade. Teve bons momentos também na defesa, apesar de que na pré-temporada é difícil alguém defender com vontade, mas nos momentos em que o Westbrook botou uma intensidade um pouquinho a mais na defesa, deu pra ver o quão bom defensor ele ainda é. Ofensivamente foi bem produtivo, em situações de driving kicks, achou ótimos passes ali pra fora. Eu acho que ele e o Strouter, se tiverem uma minutagem boa juntos, podem dar muito certo. Até com o DeAndre Jordan, o Westbrook jogou bem. Ele conectou ali alguns passes pro DeAndre Jordan. Num momento ali eu até achei que eu tinha voltado pra 2012, com Westbrook e DeAndre Jordan ali. Tipo, caramba, eu voltei no tempo. Então, o Westbrook foi bem, foi uma boa estreia, jogou bem pra caramba. E eu tô otimista com o Westbrook no Denver. Acho que esse casamento pode sim dar muito certo. Óbvio, pré-temporada, precisa de uma amostra um pouco maior para cravar qualquer coisa, mas os primeiros sinais foram bons. Já pelo lado do Celtics, tivemos ali alguns sinais positivos em relação ao Pritchard, foi muito bem, Sam Hauser foi muito bem, Jaylen Brown, excelente, o Tatum teve seus momentos ali, apesar de ter sido um jogo monótono ali por parte do Tatum, assim, o Tatum não fez nada de espetacular, o Jaylen Brown deu ali um toco, um enterrado. O Tatum não. O Tatum só fez ali o arrozinho com feijão e tudo. Fez ali o básico. Derek White teve seus momentos na defesa. Drew Holiday apareceu bem pouco. Então, teve ali alguns sinais positivos também. Perímetro segue conseguindo gerar uma cacetada de bolas de 3, o que é a essência desse ataque. A defesa apareceu em alguns momentos também. Mas fica aí um sinal... um ponto de interrogação em relação a esse substituto do Porzingis. Se o Mazzulla achou que o Cornet seria a melhor opção, eu acho que depois desse jogo ele muda um pouco de ideia. Porque realmente o time titular não funcionou tão bem com o Cornet. Então acho que pro próximo jogo a gente deve ter mudanças ali no garrafão do Celtics. Fechou? Então, é isso, gente. Essas foram as minhas impressões desse jogo. Hoje ainda tem Jazz e BNZ Breakers, né, o time da Nova Zelândia. E no fim do dia, na verdade no fim da noite, início da madrugada, teremos Lakers e Minnesota. Esse também vai ter pós-jogo aqui no canal, então fica ligado pra não perder. Fechou? É isso. Diquinha, tá? Se você não conseguiu assistir esse jogo, recomendo que você assine o League Pass, tá? Porque no League Pass você vai conseguir assistir todos os jogos dessa pré-temporada. Então, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com desconto e 7 dias grátis de teste. Então, para não perder nenhum jogo da pré-temporada, nenhum jogo da temporada regular e dos playoffs, obviamente, League Pass é a melhor opção. Então, usa o link, se cadastre e garanta já o seu. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, turma!